Fala viajantes, eu sou a Darly, aqui do canal Vai Viajar Darly, e hoje eu vou trazer vocês para um cantinho muito especial aqui de Florianópolis, a Ilha do Campeche. E será que vale a pena mesmo conhecer essa ilha? Então vem comigo que eu vou lhe mostrar como é que funciona aqui. Para ir para a Ilha do Campeche tem 3 pontos, pode sair de 3 lugares diferentes. Aqui da Barra da Lagoa, da Praia da Armação e também da Praia do Campeche. Aqui da Barra da Lagoa é o caminho mais longo, dura em torno de 1h30 até lá. Mas o passeio é incrível, porque passa por vários lugares ali, pelas piscinas naturais aqui da Barra da Lagoa, passa pertinho ali da Praia da Joaquina, Galheta, Praia Mole. Então realmente é um visual incrível e acaba sendo um passeio de um dia todo. Que o passeio sai às 10 horas da manhã aqui e retorna às 4 horas da tarde. Ilha aqui de Florianópolis, e o mar tá bem mexido. Quer dizer, não é que o mar tá mexido, né? É que tem onda. E aqui, ó, tá eu e a minha amiga, a Vá. E aí a gente tá só segurando aqui a bolsa, ó, e de casaquinho, porque a gente sente frio, né? Mas vai lá, vai dar boa. E aí em cima aqui, ó, tem o salva-vidas aqui, a gente tá de olho aqui, qualquer coisa. Algumas informações a compartilhar. Em breve, vocês desembarcarão no local com a maior concentração de sítios arqueológicos do litoral brasileiro. Agora chegando aqui na Ilha do Campeche, a gente vai começar aqui a descer. E assim, ó, pode ser que molhe um pouquinho, né? E tá frio. A gente saiu da Barra da Lagoa, pegamos uma embarcação e demorou 1h30 para chegar até aqui. Realmente não coma muita coisa antes de pegar a embarcação, porque eu vi uma galera ali enjoando e inclusive eu enjoei um pouquinho, mas de leve. Então tome um café bem leve antes, porque realmente a embarcação vem em alto mar. A Ilha do Campeche fica bem em frente à Praia do Campeche. É uma ilha que ela é patrimônio do IPHAN e realmente para chegar aqui tem um número
pessoas por dia. O número de visitantes por dia são até 800 pessoas, porque tem a questão da preservação ambiental. Então, todo mundo falava que a água daqui é super gelada. Realmente, ó, tô com os pés aqui na água e eu não tô achando gelado. É a água mais cristalina aqui de Floripa. Realmente, assim, ó, um mar verdinho, verdinho. Então, bora lá que eu vou mostrar aqui um pouquinho dessa pequena ilha, mas cheia de encantos. Possui um restaurante e também possui um quiosque, que aí você também pode trazer as suas comidinhas, as suas bebidas, mas também tem as opções aqui para quem não trouxe. Eu acabei esquecendo e hoje eu não trouxe aí a minha comidinha, então provavelmente a gente vai comer aqui no restaurante. O tempo de permanência aqui que a embarcação dá são de 4 horas, então a gente vai ficar aqui na ilha hoje por 4 horas. Tem opções também para fazer trilha, então vou dar uma olhadinha ali para ver como funciona, e também para fazer mergulho, né? Tá um pouco frio para fazer mergulho e eu realmente assim não manjo do mergulho, tenho um pouco de medo da água, né, por não saber nadar. Então mergulho não é comigo, é só contemplar mesmo aqui esse dia lindo, esse mar lindo aqui. Os coatis andam pela ilha aqui. E aí tem que cuidar das bolsas. Na verdade, eles estão sempre atrás de comida. Só que não pode dar comida para eles. É crime ambiental, inclusive. E aqui o cardápio com os preços do restaurante. Tem opções de peixes, camarões e bebidas. Aqui na ilha tem algumas opções para fazer passeio. Tem 2 tipos de trilhas, aliás, são 3 tipos de trilhas. Uma trilha que vai pelo mirante, uma trilha que vai para as inscrições rupestres e tem trilha também subaquática. E aí eu optei pela trilha que vai até o mirante. O custo para fazer as trilhas terrestres são R$20 e para fazer a subaquática é R$70. Elas têm que ser pagas no Pix ou em dinheiro. Cartão não aceita. Inclusive ali no restaurante também foi a mesma coisa, tá? Ou no Pix ou dinheiro. Na verdade, o principal motivo é porque aqui se divide ecossistemas. Então a gente está no bioma Mata Atlântica, um bioma que começa lá no Rio Grande do Norte, vem todo o nosso litoral até o Rio Grande do Sul. Um bioma riquíssimo na sua biodiversidade, está sendo completamente devastado pelo nosso avanço como sociedade, né? Então, dentro desse bioma a gente encontra diversos ecossistemas. Quando a gente pega o barquinho, a gente entra no ecossistema marinho, daí a gente desce no ecossistema de praia, a gente passa pela Restinga, um ecossistema extremamente importante. A gente entra nesse ecossistema aqui que é de floresta umbrófila densa, e o que a gente vai encontrar daqui a pouco é o ecossistema de costão rochoso. Então, né, num passeio curto a gente consegue encontrar vários cenários, cada um com as suas peculiaridades. A vegetação aqui é um pouco similar com a vegetação que a gente vai encontrar na de costão rochoso, só que o comportamento das espécies vai ser bem diferente, e principalmente por quê? Por conta desse solo que a gente está pisando.
Então cai essas folhas, né, que a gente chama de serrapilheira, dá bastante matéria orgânica, bastante nutriente para que as árvores aqui sejam muito mais altas e mais largas. O que a gente vai encontrar no Poção Rochoso é uma vegetação bem baixa, porque é um pouquinho de terra e já vem a rocha, então não tem como uma vegetação ser desse jeito que a gente encontra aqui. Pergunto para vocês, olhando assim essa floresta desse jeito, o que vocês imaginam? Vocês imaginam que ela sempre foi assim? Será que ela já foi bastante alterada? O que vocês supõem? Nem era tem uns anos atrás. É difícil algum lugar ser exatamente do jeito que sempre foi, né? O ser humano adora mexer nas coisinhas e mudar e fazer o que quisesse. Então essa é uma vegetação, algumas árvores, né, algumas plantas são vegetações nativas, mas a grande parte é uma vegetação secundária, que vem depois, né, da retirada dessa vegetação primária. A Ilha do Campeche passou por diversos processos, né? O próximo ponto que a gente vai parar é o Mirante do Triste. A gente vai falar sobre um desses processos, que foi a caça da baleia. E a ilha passou pelo processo também de cultivo. Então isso aqui tudo já foi cultivo de mandioca, cana-de-açúcar. Se a gente pegar a imagem de satélite das últimas décadas, Rio Tavares, Campeche, diversos pontos, eram tudo plantação. Então aqui, né, depois dessa retirada desse plantio, vem essa vegetação secundária. Eu perguntei pra vocês sobre aquela árvore ali. Todo mundo reparou naquela árvore grandona? Alguém sabe que árvore é aquela? Figueira. Exatamente, eu ia perguntar se alguém é de Florianópolis aqui, porque normalmente, né, os manezinhos têm esse conhecimento. Essa é uma figueira branca. Todo mundo aqui já ouviu falar de Florianópolis, Ilha da Magia? Já ouviram falar disso? E a gente acha que é Ilha da Magia porque é um lugar muito bonito, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, estou aqui há 10 anos, não pretendo voltar porque isso aqui realmente, né, tem uma magia. Mas se a gente conversar com o pessoal mais antigo, né, as senhorinhas, senhorzinhos lá do Pântano do Sul, Costa da Lagoa, a gente vai escutar muito sobre a questão de bruxas, lobisomens, né? Não sei se já ouviram falar, tem essa cultura muito rica aqui. Então, antigamente, eles acreditavam muito na questão de bruxa e lobisomem. Então, a 7ª filha mulher ia ser bruxa, as bruxas entravam... Ó, até um ventinho aqui, tá não. Então, as bruxas entravam nas... exatamente, o barulho da cigarra. Então, as bruxas entravam nas embarcações, molhavam tudo, faziam trança no rabo dos cavalos. Então, tipo, é uma cultura bem rica que a gente tem aqui. E o que a figueira tem a ver? Porque antigamente eles acreditavam que a figueira era a casa das bruxas. Então, né, se tem ou não tem bruxa, não sei. Mas é melhor cortar outras árvores e deixar as figueiras, porque vai que soltem as bruxas. E eles não queriam isso. Então, aqui a gente tem diversas figueiras que são árvores nativas. Essa é a figueira branca, a gente tem a figueira mata-pau. Então, mas a grande parte aqui, tirando algumas palmeiras... Ela disse que quando pega sol que dá pra ver melhor.
aqui, que a gente estava falando ali na Pedra Preta, é a questão do coati. O coati foi introduzido lá na década de 40 por uma associação de caça, tiro e pesca. Então, para ter o que caçar, colocaram coati e colocaram casais de tatus. Então, aqui na ilha tinha uma espécie de gambá e uma espécie de cuíca, tipo um marsupialzinho. O coati foi o que mais se adaptou, ele é o único que existe agora, né? Tem toda a problemática em relação à alimentação do coati e o dia a dia dele aqui. Então, a população de passarinhos, se a gente conversar com os pescadores que frequentam a ilha há décadas, era muito maior. Inseriu o coati, deu uma diminuída porque o coati sobe muito bem nas árvores, come todos os ovinhos. Na pandemia, a gente ficou com a ilha fechada, então a gente diminuiu o coati e a gente começou a ver muito mais chia-sangue, saíra sete cores, sanhaço, sabiá laranjeira, que são diversos pássaros que tem aqui na ilha. Então esse é o nosso trabalho aqui como monitores, né? Eu faço parte de um programa de visitação e conservação. É um programa autossustentável, ele não recebe auxílio de nenhuma empresa, de nenhum órgão, de governo, de nada, durante a alta temporada. Sobre o tamanho da Ilha do Campeche, ela tem 1,5 km aqui de largura e 700 metros até lá o outro lado. Então a nossa guia falou ali que é 52 hectares. Ela é relativamente grande até, a gente olha lá da ponta, lá da praia e não tem uma ideia, parece um pontinho ali, mas realmente ela tem um tamanho interessante. E esse foi o passeio de hoje aqui pela Ilha do Campeche. Hora de ir embora, ficamos 4 horas aqui na ilha. Aí nosso comandante nos levando aí com toda a segurança de volta. Realmente a equipe aqui ela é muito boa. Nos cuidaram aqui com todo carinho. Partiu o fim do passeio agora.
aqui o passeio na Ilha do Campeche. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like.